Leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de 1 ao 40. Timóteo acompanha Paulo e Silas. Chegou também a Derbe e Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. E os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que ele o acompanhasse. Tomou-o então e o circuncidou, por causa dos judeus que viviam na região, porque todos sabiam que seu pai era grego. À medida que passavam pelas cidades, entregavam aos irmãos, aos cidadãos que haviam sido tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para serem obedecidas. Dessa forma, as igrejas eram firmadas na fé, e a cada dia cresciam em número. Atravessaram a região frígio-gálata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram perto de Mísia, tentavam ir para Bítina, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, passando pela Mísia, desceram para Troade. Versículo 9. A visão em Troade, Paulo para a Macedônia e prega em Filipos. De noite, Paulo teve uma visão. Nela, em pé, um homem da Macedônia suplicava-se: vem para a Macedônia e ajuda-nos. E quando ele teve essa visão, logo procuramos partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Navegando de Troade, fomos em linha reta para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. De lá fomos para Filipos, colônia romana e a cidade mais importante desse distrito da Macedônia. Ali ficamos alguns dias. Versículo 13. A conversão de Lídia. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. E sentados falávamos às mulheres ali reunidas. Uma das mulheres que nos ouvia, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura, da cidade de Tiatira, era temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. Depois de batizada com as pessoas de sua casa, ela nos suplicou: se me considerais crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E nos competiu a isso. Versículo 16. Paulo e Silas são encampados e presos. Aconteceu que, quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, ela gritava: estes homens são servos de Deus Altíssimo. Eles nos anunciam o caminho da salvação. Ela fez isso por muitos dias, mas Paulo, já aborrecido com isso, voltou-se e disse aos espíritos: eu te ordeno em nome de Jesus que saia dela. E na mesma hora ele saiu. Quando viram que a esperança de seu lucro havia desaparecido, seus senhores prenderam Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, perante as autoridades. E apresentando-o aos magistrados, disseram: estes homens, que são judeus, estão perturbando a nossa cidade. Eles divulgam costumes que a nós, romanos, não é permitido acatar nem praticar. A multidão investiu contra eles, e os magistrados
rasgando-lhes as roupas, mandaram espancá-los com varas. Depois de espancá-los, muitos colocaram-no nas prisões, ordenando ao carcereiro que os guardassem com segurança. Tendo recebido esta ordem, ele os colocou na prisão interna e prendeu-lhe os pés ao tronco. Capítulo 25. Versículo 25. A conversão do carcereiro. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos de Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente, houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados, e logo todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou. Vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele: Não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Ele pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Levando-os para fora, disse: Senhores, que preciso fazer para ser salvo? Eles responderam: Crê no Senhor Jesus, e tu e tua casa sereis salvos. Então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os que eram de sua casa. E levando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os ferimentos e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então os fez subir para sua casa, pôs a mesa para eles e alegrou-se muito com toda a sua casa, por haver crido em Deus. Versículo 35. Paulo e Silas são soltos da prisão. Quando amanheceu, os magistrados mandaram soldados com a seguinte ordem: soltai aqueles homens. E o carcereiro transmitiu a Paulo essas palavras. Os magistrados mandaram que fosseis soltos agora, pois sai e ide em paz. Mas Paulo lhe respondeu: sendo nós cidadãos romanos, espancaram-nos publicamente, sem termos sido condenados, e nos colocaram na prisão. Agora, às escondidas, mandam-nos sair, de modo nenhum, que venham eles mesmos e nos soltem. E os soldados foram dizer isso aos magistrados, os quais ficaram com medo quando souberam que eles eram romanos. Então vieram, pediram-lhe desculpas e, levando-os para fora, suplicavam que se retirassem da cidade. Eles saíram da prisão e foram para a casa de Lídia. Ao verem os irmãos, os encorajaram e depois partiram. Amém.